Bom, boa noite a todos e a todas. Me coube a função dada por Cristina de apresentar o professor Mário Duai, que hoje irá fazer uma introdução geral à ontologia do ser social do Lukács, nesse nosso curso aqui, que é uma introdução a essa obra do Lukács. É um motivo de orgulho para mim fazer essa apresentação, porque eu diria assim que o que eu aprendi, o primeiro contato que eu tive, que ainda tenho com a obra, se deveu ao professor Mário Duai, já há muitos anos atrás, há poucos anos atrás. E eu diria assim, para mim foi um marco, significou assim, uma mudança do entendimento sobre o marxismo, e tenho a impressão que é mais ou menos o impacto que as pessoas em geral têm ao se defrontarem com essa obra, dada assim, a densidade, a profundidade, o peso das pessoas que o autor ali coloca. Mas eu preciso ressaltar que, de fato, ao menos aqui na UF, nós temos uma geração inteira de marxistas que foram formados por essas leituras, por essa influência direta do professor Mário. Então, eu diria assim, que se a gente pode falar hoje, pelo menos lá na economia que a gente vem, se a gente pode falar de um marxismo de Niterói, no campo da economia, isso está diretamente ligado a esse esforço histórico, meritório do professor Mário Duai, apresentando não só o Lukács, como também uma vasta gama de outros autores, enfim, de grande importância para o debate. Enfim, o professor Mário Duai é professor aposentado da economia, professor titular, é um professor que, enfim, historicamente trabalhou no campo do pensamento econômico, da economia política, com a teoria econômica do Marx, e também com a metodologia científica, econômica. Atualmente é professor visitante na Faculdade de Educação aqui da UF. Enfim, bom parar de falar e vamos ouvi-lo agora. Muito obrigado. Só uma coisinha, você é quem? Ah, sim, eu sou Paulo Henrique, lá da Faculdade de Economia. Coordenador do GEPOC. Sim, coordenador do GEPOC. E agora chefe do departamento. Grupo de Estudos e Pesquisa em Ontologia Crítica da UF. Dizem que eu sou chefe do departamento, não estou vendo assim, na dúvida se é isso mesmo. Gente, vai da Mariana, tá? Mas é importante. A mãe tá ali. Importante registrar. E também membro do IEP, que é um grupo de estudos e pesquisas sobre Marx e marxismo da UF. Sim. Então, obrigado pela apresentação do Paulo, obrigado pelo convite da Cristina e do grupo, dos alunos que eu conheço, João, Ivan, Letícia, que é a chará da minha neta, quem mais? Bom, eu na verdade tinha ficado para apresentar a primeira parte do curso, do mini curso, e segundo a Maria Lemos, eu somatizei e tive uma infecção urinária, não pude vir um dia antes, então todo o material que eu estava olhando para montar uma apresentação, ele acabou se perdendo e eu refiz de alguma maneira e tentei organizar. Vou tentar ler para não me perder, porque o assunto não é muito fácil, enfim. Então eu gostaria de não é uma apresentação, ela lida não é tão agradável, mas eu espero que não cansar muito vocês, mas pelo menos eu vou tentar. Tem uma ordem aqui que eu pretendo observar, tá certo? De maneira preliminar, eu preciso dizer o seguinte: eu não sou propriamente um lukáciano, quer dizer, o Lukács é um autor que eu frequento, mas juntamente com outros, mas basicamente meu interesse é Marx. Então é um autor que me ajudou a ter uma interpretação mais adequada, a meu ver, do pensamento marxiano. E então, ao contrário dos colegas, não do Paulo, mas dos colegas que participaram da mesa, do mini curso, a Esther,
e o Ronaldo, e mais quem? Esther Ronaldo, só, né? Esther Ronaldo e... Paulo. Não, tirando o Paulo, porque... Então, eles os dois são propriamente lucasianos e tal, e estão mergulhados na obra, e eu, por inteiro, eu conheço parte, traduzi parte da obra, né? E, enfim, mas não sou propriamente um lucasiano, assim, de raiz, né? Enfim, então apresentar a ontologia é uma coisa muito irresponsável, evidentemente, né? Tentar apresentar em, uma hora, sei lá, vale dizer. Então, a rigor, eu pretendo, no que eu escrevi, fazer uma apresentação muito rápida de como a obra é composta e quero focalizar naquilo que eu penso que é uma das questões, um dos problemas centrais da tentativa do Lukács, da obra do Lukács, de fazer uma ontologia, de produzir uma ontologia marxiana do ser social, a saber, crítica ontológica. Os colegas que trabalham com o Lukács, de um modo geral, não enfatizam isso. E eu acho que, se eu tenho nesse campo alguma originalidade, é essa ênfase maníaca que eu tenho de insistir em crítica ontológica, e eu pretendo então fazer isso. Eu faço terapia para me libertar dessa mania, mas não consegui ainda, então eu vou passar aqui a exposição do texto. Em primeiro lugar, para falarmos da ontologia, o livro, a obra, é preciso descrever sumariamente o seu conteúdo, o conteúdo da obra. A ontologia, ou seja, o livro, excetuando-se os seus prolegômenos, que são uma espécie de introdução à obra, a ontologia foi dividida pelo Lukács em duas partes. Na primeira, histórica, por assim dizer, o Lukács trata de cotejar autores e correntes contra e favoráveis à discussão de questões ontológicas. No primeiro caso, ou seja, os autores que são contra, ou correntes que são contra as questões, refutam qualquer formulação, colocação ontológica. Ele tem os capítulos sobre o neopositivismo, que seria a tradição positivista de um modo geral. O existencialismo, ele está falando do Sartre, do Heidegger, uma crítica, além de um pequeno discurso, uma pequena digressão sobre Wittgenstein. Então, esses são autores e correntes que ele critica porque refutam, negam qualquer possibilidade de você formular questões ontológicas. No segundo caso, ou seja, os autores que são favoráveis ou admitem, ou defendem as questões, a formulação de questões ontológicas, o Lukács expõe as ontologias do Hegel e o Hegel, portanto, o autor alemão, e o Nikolai Hartmann, também um autor alemão, contemporâneo até do Heidegger, e o Heidegger era contra a ontologia, enfim, e o essencialista, e o Hartmann, a obra do Hartmann, por conta disso, foi completamente eclipsada, enfim. Mas o Lukács, ao expor as ontologias desses dois autores, aí submete a algum tipo de crítica que não vem aqui ao caso. O último capítulo dessa primeira parte, que é a parte histórica, se dedica a examinar os princípios ontológicos fundamentais do pensamento de Marx, do pensamento marxiano. A segunda parte da obra, considerando que, para Marx, as categorias são forma de ser, determinações da existência, é subdividida em quatro capítulos, cada um deles apresentando a análise das categorias do ser social que, para Lukács, são fundamentais para a reconstrução histórica do ser social. As categorias são trabalho, reprodução, ideologia, estranhamento. Muita gente traduz estranhamento como alienação, mas eu prefiro pelo menos estranhamento. Em um parêntese, como a crítica ontológica, na minha exposição, constitui um ponto fundamental das ideias que eu vou defender, é essencial esclarecer o que se entende por ontologia, em primeiro lugar. Na definição formal, a ontologia é parte da filosofia que estuda as categorias mais fundamentais do ser enquanto tal, daquilo que existe enquanto tal.
toda reivindicação de conhecimento, toda reivindicação, sempre que se reivindica um conhecimento de alguma coisa, tem necessariamente, por pressuposto, noções gerais sobre como é o mundo ou parte dele, para que o seu conhecimento seja possível. Ou seja, sempre que se fala em conhecimento, que eu pretendo que conheço alguma coisa, enfim, toda afirmação, reivindicação de conhecimento tem por pressuposto noções de como o mundo é, ou parte do mundo, para que o conhecimento dessa parte seja possível. Então, essas noções gerais, que são fundamento de toda a reivindicação de conhecimento, constituem precisamente o referencial ontológico de todo o proferimento e, por extensão, de toda a prática. Para formulá-lo de maneira simples e expressiva, não é possível falar de lugar nenhum. E o lugar de onde sempre falamos é um lugar ontológico. Pressupõe uma noção de como ideias podem ser ideias mais toscas de como o mundo é, para que a prática seja execuível. Já está com tempo para contar? Não. A ontologia, no caso a obra, como já estabelecido na literatura, foi pensada originariamente como prolegômenos ou introdução a uma ética que Lukács pretendia escrever. Como obra póstuma, constitui contribuição essencial para restaurar o sentido da autêntica crítica marxista. Oldrini, que é um autor italiano, esse sim lukáciano de raiz, sustenta que a sua elaboração como prolegômenos da ética remonta entre aspas, a virada ontológica do pensamento de Lukács no início dos anos 30 do século passado. Tertullian, que é um autor romeno radicado na França, exilado na França e radicado na França, Tertullian, por sua vez, afirma que o projeto de Lukács de desenvolver uma ontologia sempre esteve associado ao problema da praxis humana emancipatória, sempre esteve ligada à questão da emancipação humana. Para superar as aporias ou as insuficiências da realpolitik, ou seja, da noção de que a prática, o que vale na prática é o sucesso, é o efeito útil, etc., era necessário rejeitar, ainda segundo o Tertullian, como fez Lukács, a identificação da ação revolucionária com a realpolitik. Essa é uma crítica ao stalinismo, basicamente. Isto é, o pragmatismo aético. Ele está chamando a realpolitik de um pragmatismo aético. Toda analogia, toda lembrança que se tem ao ouvir isso com a imagem do Fernando Henrique Cardoso não é coincidência, é realmente isso que essa figura deplorável representa na nossa história. Então, a identificação, deplorável não, disgusting, nojenta no caso, né? Repetindo então, a identificação da ação revolucionária com a realpolitik, isto é, o pragmatismo aético, pois, eu tenho que voltar, quer dizer, era preciso rejeitar, como fez Lukács, a identificação da ação revolucionária com a realpolitik, ou seja, o pragmatismo ético, pois, por seus próprios objetivos, ou seja, a libertação e a desalienação do ser humano, a ontologia transcende o pragmatismo e o utilitarismo vulgares, estou citando aí o Tertullian, e tende, ao contrário, à realização do gênero humano para si. Então, essa seria, o objeto próprio da ontologia elaborada pelo Lukács. A refutação da realpolitik pressupõe uma concepção de sociedade na qual a ação transformadora faz sentido, tem sentido, isto é, uma ontologia do ser social em que a história, os processos, relações e estruturas não são mutuamente excludentes. Também subentende imediatamente questões éticas, pois a prática transformadora só pode emergir baseada em uma avaliação ou valoração das relações, estruturas, etc., sociais existentes.
A necessidade de elaborar uma ontologia baseia-se, portanto, no claro entendimento de Lukács de que as principais tradições filosóficas negam por completo a ontologia e que essa atitude só pode ser concretamente compreendida se relacionada a uma ordem social, a ordem imposta pelo capital. Sabia que você era a presença. Enfim. Vou repetir. Então, a necessidade de elaborar uma ontologia baseia-se, portanto, no claro entendimento de Lukács de que as principais tradições filosóficas negam por completo a ontologia, que essa atitude só pode ser concretamente compreendida se relacionada, essa atitude de negar a ontologia, se relacionada a uma ordem social, a ordem imposta pelo capital, que, em que pese o seu caráter contraditório, parece abolir qualquer transcendência a si mesmo. No caso do neopositivismo e do neocantismo, por exemplo, Lukács sublinha a convergência e a complementariedade dessas tradições, em geral tidas como antitéticas. A convergência refere-se aqui à rejeição ou à refutação, negação da ontologia. Em contraste radical, tem-se o esforço explícito de Marx para iluminar as diversas questões ontológicas decisivas. Em Marx, assinala Lukács, todas as proposições, abre aspas, são entendidas, em última instância, como enunciados diretos sobre um tipo de ser, ou seja, são afirmações ontológicas. Vou fechando aspas, apesar de não haver em Marx qualquer tratamento autônomo de problemas ontológicos. Eu tenho um texto que eu fiz recentemente, apresentei lá, não foi? Não? Em Campinas. Foi no Semáforos. Foi em Campinas. Que eu tento mostrar que, muito embora o Marx não trate explicitamente disso, o pensamento dele sempre se refere, sempre tem como posição uma crítica ontológica, mas aí é uma outra história. Esse legado ontológico, ou seja, do Marx, que Lukács arregimenta para o desenvolvimento de uma ontologia marxista da sociedade. Nesses tempos de inimaginável regressão, nesses tempos em que se propala impunemente a absurdidade, aspas, da escola sem partido, fecha, ou seja, de uma educação que supostamente teria que falar de lugar nenhum, e em que tempos esses em que se afirma que Hitler era um revolucionário socialista, parece mais do que nunca ser um imperativo preservar e difundir tal legado, ou seja, marxiano. E nesse caso, tendo em vista a contribuição ímpar de Lukács, é preciso, para a manutenção desse legado, é preciso fazer coro com Tertuliano, outro que eu mencionei um pouco antes, e procurar, abre aspas, desfazer o pesado silêncio que cerca já há algum tempo a obra de um dos pensadores mais representativos de nossa época. Ou seja, o Lukács, tirando Niterói, que é uma cidade paranormal, ele praticamente não é conhecido. Então, no Brasil ele é conhecido, tem autores, na Argentina também, Buenos Aires também é paranormal. Enfim, então o que o Tertuliano está reclamando é sobre esse silêncio que pesa sobre a obra do autor. Na verdade, um aluno de doutorado da UERJ, que fazia parte do nosso grupo, e saiu para defender, para finalizar a tese, ele mandou uma mensagem de alguns autores, você lembra, franceses talvez? Os franceses são sempre tardios, né? Eram 3 autores que iam apresentar na UERJ a importância das questões ontológicas, etc. A gente nem foi porque eles são franceses, então... Enfim. Olha a cara do Juarez. Oi? Não entendi o que é que desenha. Desenha o quê? Por que você foi? Só porque os caras usam muito mercúrio? Não, eles se apresentam como se estivessem com muito retardo, né, mas sem consciência disso, estivessem repondo as questões ontológicas e não tocam, enfim. Então, de novo, retomando, a ontologia, ou seja, a obra,
a par de indicar as debilidades da tradição positivista, em particular do neopositivismo, ou positivismo lógico, e das correntes irracionalistas que com essa tradição formam uma unidade aparentemente antitética. Então a ontologia, a par de indicar essas debilidades, tentou expor a sua gênese dessas posições, ontológica, portanto, a partir das necessidades sociais do mundo contemporâneo. Ou seja, do ponto de vista de uma abordagem ontológica, você não pode, não deve, não pode analisar, fazer uma crítica a concepções teóricas correntes e que são socialmente difundidas, apenas indicando que elas são equivocadas. Você pode mostrar que elas são equivocadas, mas você tem que mostrar por que isso que circula e que você mostrou que é equivocado, circula socialmente. O exemplo, a ilustração mais para mim, mais enfática, mais clara, e alguns vão me desculpar, isso do que eu vou falar, é meio pecado o que eu vou falar. No Lukács, por exemplo, no capítulo sobre o Marx, ele fala, bom, Marx já na dissertação de doutorado, e lá não era tese, era dissertação, bom, tese de doutorado antes, ele já em debate com a ideia kantiana, a crítica às noções sobre a existência ou não existência de Deus, o Marx, que não acredita em Deus, diz, não, mas Deus existe. Se existe socialmente, é preciso, e eu mostro que, eu acredito, provo que, enfim, demonstro, etc., argumento que não existe, é preciso indicar por que isso que eu penso, demonstro, mostro, argumento que não existe, existe socialmente. Então, esse, digamos, é um ponto essencial. Estou indo bem para você? Não, para ela. Estou indo bem? Tá. Então esse é um ponto essencial de uma crítica, que é uma crítica ontológica. Você tem que buscar o enraizamento de formas de pensamento na própria realidade social, na que gera e necessita aquelas ideias que você está submetendo à crítica. Enfim. Então, o Lukács tentou expor a gênese ontológica dessas ideias, do positivismo e existencialismo, etc., o racionalismo da tradição positivista e o irracionalismo das correntes essencialistas, etc., ele tentou expor a sua gênese a partir das necessidades sociais do mundo contemporâneo. E alertou, e isso foi na década de 60 do século passado, sobre a impossibilidade de um ser humano, ou da humanidade, negligenciar indefinidamente as questões ontológicas. De fato, por ser finalística, teleológica, a prática humana dirige-se, por necessidade, ao ser das coisas, cujo conhecimento das coisas é condição para nelas objetivar suas finalidades. Todo comportamento finalístico, por pressuposto, tem que conhecer aquilo, a realidade envolvida na finalidade, tem que conhecer a realidade envolvida, as forças e objetos, etc., relações envolvidas na finalidade, para que a finalidade seja efetivada. Então, ou seja, a praxis tem que ter algum tipo de fundamento ontológico, caso contrário, ela não se efetiva. Do que se segue, por um lado, que as questões ontológicas, a rigor, nunca podem ser ignoradas por completo. Por outro, e mais importante, que, sendo o mundo um complexo estruturado de complexos, a prática humana nem sempre pode se limitar ao ser imediato, empírico das coisas. Nem o mundo natural se esgota no fenomênico, no empírico, nem o mundo social se esgota em sua última forma, da qual a gênese e a processualidade históricas aparecem apagados. Nessa breve, essa foi uma breve e arriscada exposição da ontologia que eu vou fazer. Eu pretendo me concentrar inicialmente na crítica ao neopositivismo,
pois é a partir dela que é possível mostrar que as correntes pós-positivistas, que são hegemônicas hoje em dia, elas não são mais tão presunçosas e arrogantes como se apresentavam décadas atrás, mas deixaram um cheiro, deixaram um rastro, deixaram um fedor, na verdade, que, como é que se fala? Que preenche o espírito da época, a forma como nós pensamos o mundo. Então, a partir da crítica ao neopositivismo, é possível mostrar também que as correntes pós-positivistas ou hegemônicas, a gente pode aplicar a mesma crítica dirigida por Lukács à tradição positivista. Enfim, continuando. Tá indo? Sim, eu fico muito em dúvida quando... Fico muito inseguro. Não, porque é uma coisa meio enfim, chata de ouvir, talvez. O Asnat Kumote, aspas, escola sem partido, permite introduzir o problema da ontologia ou a desqualificação de sua desqualificação. Na primeira parte para tanto, eu reproduzo duas passagens importantíssimas da ontologia do Lukács. Na primeira, o Lukács faz notar o seguinte, é uma citação extensa. Diz ele: o problema aqui emerge em forma ingênua, originária, muitas vezes completamente inconsciente, que consiste no modo como as necessidades vitais da praxis humana, entendida no sentido mais amplo, estão em interação com visões teóricas dos seres humanos, sobretudo as ontológicas. Naturalmente, essa praxis é determinada objetivamente, em última análise, pelo ser social e pela natureza por ele mediada. Entretanto, essa praxis postula por si só, necessariamente, uma imagem de mundo com a qual possa harmonizar-se e a partir da qual a totalidade das atividades vitais produz um contexto pleno de sentido. Está dizendo ele, toda a praxis tem que se desenrolar num contexto pleno de sentido. Não é possível você ter uma praxis, ou seja, atividades finalísticas, teleológicas, sem que elas tenham, o conjunto tenha um sentido, uma totalidade de sentido. Porque senão você teria que pensar que na nossa praxis, a gente funcionaria na nossa praxis de maneira como se fosse no almoxarifado, assim, coisas estanques, uma praxis econômica, uma praxis estética, uma praxis. Então, o que ele está dizendo aqui, que está tentando defender aqui, que a praxis postula por si só uma imagem unitária plena de sentido. E aí ele está falando que é ontológica. E complementando a citação, a existência de classes sociais com interesses antagônicos, vou começar a citação, torna inelutável que uma tal alternativa, sim e não, torna inevitável uma tal alternativa de sim e não, uma vez que as classes em luta recíproca devem requerer, por meio de uma imagem de mundo ontológica, portanto, direções opostas para a tarefa social e sua infraestrutura, ou seja, para a praxis. Está dizendo ele, classes diferentes com interesses antagônicos, você tem ontologias distintas, está dizendo, tem que ter ontologias distintas, ou esse próprio antagonismo exige, impõe ontologias distintas, visões de mundo, figurações de mundo distintas. Quando eu falo em ontologia, eu também costumo entender como figuração. Não é uma palavra filosoficamente correta, mas pelo menos dá para ficar mais fácil. Ou seja, a nossa praxis não pode se desenvolver sem figurações de mundo, que tornam a praxis, primeiro, as finalidades execuíveis, desejáveis, enfim, certo? Uma última citação dele nesse caso. Sobre o poder social da ontologia, diz Lukács, citação, independentemente do grau de consciência, todas as representações ontológicas dos seres humanos
são amplamente influenciadas pela sociedade, não importando se o componente dominante é a vida cotidiana, ou seja, os costumes, os preconceitos, as tradições, a fé religiosa, etc. Poderia colocar aqui a ciência. Essas representações cumprem um papel muito influente na prática social dos seres humanos e, com frequência, se condensam num poder social. Certo? A ontologia religiosa é um poder social. Haja vista a marcha para Jesus. Eu estou organizando uma marcha contra Jesus, a gente depois discutir. Nos dois... eu falei no banco, o gerente falou, não fala. Nos dois casos, nos dois casos, o autor põe em destaque um truísmo, a saber, a praxe não pode existir em um vazio ontológico. As representações ontológicas, portanto, são condição e fundamento de toda a praxe. Praxe aqui é entendido a ação finalística, não, porque prática, não, você pode ter uma prática das formigas, etc., de animais superiores, mas a praxe então tem esse sentido. Pois, como se disse acima, a praxe como atividade que persegue uma finalidade não pode existir na ausência de uma ideia, uma representação, por mais tosca que seja, de como é o mundo para que a objetivação da finalidade seja execuível. O que significa dizer que também o pensamento teórico, científico ou filosófico não tem como se sustentar em um vácuo ou vazio ontológico. Em sua crítica ao neopositivismo, o Lukács assinala que essa corrente, levando às últimas consequências da cruzada antimetafísica, cruzada antimetafísica da tradição positivista tem que ser traduzida cruzada contra a ontologia. Metafísica seria postulação de entes, etc. Enfim. Então, o Lukács assinala que o neopositivismo, ou positivismo lógico, levando às últimas consequências da cruzada antimetafísica da tradição positivista, pretendia oferecer ao discurso científico um método que permitiria à ciência evitar qualquer proferimento, aspas, metafísico, ou seja, ontológico. Procedendo a esse tipo de faxina preconizada, prescrita pela tradição positivista, todo o discurso científico se ateria ao fenômeno, ao mundo tal como apanhado pelo nosso aparato sensorial, pelo aparato sensorial dos cientistas nossos. Por detrás dessa ideia, segundo Lukács, está a noção, devido a Kant, do papel ativo que o sujeito... vou voltar. Por trás dessa ideia, segundo Lukács, essas voltas você corta, tá, Ivan? Para ficar mais corrido assim, porque senão fica chato. Por detrás dessa ideia, segundo o Lukács, está a noção, devido a Kant, que do papel ativo do sujeito na construção dos particulares e do universal. Significa dizer mesa, cadeira, copo, garrafa, todos esses são particulares e universais que são construtos nossos, não é certo? Então, o que está querendo dizer, está sugerindo o Lukács é que na tradição positivista e também no Kant, nos neocantianos, toda a teoria fala de universais, de legalidades universais, de objetos universais, de determinações universais ou particulares. Esses universais e particulares são meros construtos, certo? Em outras palavras, a ciência ou o conhecimento deve se limitar a apanhar. Se os universais, ou se uma lei, por exemplo, se uma lei é um construto do sujeito, uma lei é um universal, uma determinação universal de algum tipo de movimento, algum tipo de relação entre fenômenos. Se uma lei é um mero construto, e esses construtos são construtos arbitrários do sujeito que observa, isso significa, como é que eu poderia dizer? Que
os objetos ou os fenômenos não têm relação entre si. Somos nós, são os cientistas que constroem esses universais, esses particulares. Portanto, você não, quando o conhecimento científico se faz, quando ele se apresenta, ele não se apresenta reivindicando nenhum tipo de objetividade. Se os universais e particulares, se as leis e tal, etc., são construtos dos sujeitos, o que na verdade a ciência faz? Qualquer ciência procura situar regularidades empíricas ou conjunções constantes entre os fenômenos e enuncia essas conjunções. Pode ser feito no caso das ciências físicas, produzidas em laboratório, ou no caso das ciências sociais, observadas. Por exemplo, eu observo comportamentos individuais e consigo capturar determinadas regularidades, e essas regularidades eu formulo como lei. Mas lei, no caso, não significa nenhum tipo de objetividade, significa apenas conjunção constante de eventos. Então, se uma lei diz que A se relaciona de tal maneira, se o evento A, no caso da sociedade, se o evento A ao evento A se segue de alguma maneira o evento B, isso não significa que A causa B, nem vice-versa. Significa apenas uma correlação observada pelo sujeito, certo? Ou seja, nós, sujeitos científicos, cientistas, que apanhamos essas regularidades, certo? Enfim, em outras palavras, a ciência, tal como eu estava tentando explicar, a ciência, ou seja, o conhecimento, deve se limitar, sob essa ótica, a apanhar as conjunções constantes entre os eventos e armar, a partir daí, teorias que expressam a regularidade empírica entre os fenômenos capturados. Assim construídas, as teorias supostamente contornam o problema ontológico e, de bônus, ainda são úteis na prática por sua capacidade preditiva. Explicando, se eu estou dizendo que, supostamente, se essa posição defende que todo discurso científico, toda lei científica, toda teoria científica apenas expressa regularidades empíricas, supostamente toda lei científica seria remissível aos fenômenos observáveis, certo? Então você não teria, supostamente, por aí você contorna qualquer formulação ontológica. Não estou falando... Vê um mosquito aqui. Eu não estou falando de nenhum tipo de objetividade. Eu estou dizendo só que A, B, C se relacionam dessa maneira, não importa se é objetivo ou não. Eu apanhei uma regularidade empírica, essa regularidade empírica formulada como lei é importante para os sujeitos se movimentarem na prática, porque se os fenômenos assim se comportam e eu vou lidar com os fenômenos A, B, C, eu sei que eles se comportam de tal maneira, dada esse tipo de teoria, e, portanto, a minha prática pode ser mais eficaz do que uma prática meramente intuitiva. Continue indo bem, assim. Não está dando para acompanhar? Jura por Deus? Acredita em Deus? Como realidade social. Oi? Como realidade social. Isso, tá. Enfim. Ou seja, na verdade, essa posição teórica, né, põe como finalidade exclusiva da ciência capturar regularidades empíricas. As teorias expressam regularidades empíricas e, nesse sentido, são eficazes na prática imediata. O Lukács denuncia que isso implica reduzir a ciência à adjunta funcional da infinita manipulabilidade do mundo. Se perguntar como o mundo é, digamos o mundo social, se perguntar como o mundo é, ou seja, uma questão ontológica, está vedado, se eu só, enquanto cientista, me preocupo em capturar regularidades empíricas e oferecer, sob a forma de teoria, essas regularidades empíricas para os sujeitos exercitarem na prática, o que a ciência faz aqui é óbvio. Ela funciona como adjunta
da prática imediata. Ou seja, é um instrumento da reprodução das formas sociais existentes. Não sei se fica... Né? Então, essa o Lukács, então, essa posição implica reduzir a ciência à adjunta funcional da infinita manipulabilidade do mundo. E, como ele, Lukács, partiu da formulação marxiana de que as categorias são formas de ser, determinações da existência, ele chamou a atenção para a ilusão dessas concepções que consideram, o problema dessas concepções é que consideram o universal e o particular como construtos, mas acham que o singular é apreensível. Não é? Isso, cadê o... Não, estava conversando isso com o João Guilherme. Aí está dizendo o Lukács, essa é uma ilusão, porque o singular não pode ser apreendido e identificado sem os particulares e sem os universais. Não posso identificar uma garrafa se eu não tenho a noção de outras, como essa garrafa, como um singular, se eu não tenho a noção de garrafa, de indústria, de plástico, etc., todas as coisas que estão envolvidas na determinação desse singular. O singular é um feixe de determinações particulares e universais. Ninguém conseguiria, quer dizer, uma criança, um bebê desprovido, a não ser aqueles que já nascem assim, formados, desprovido de universais singulares, não identifica nada. Zero. Não é capaz de identificar os singulares, que são vultos inidentificáveis. Então essa é a ilusão que está, tudo bem, acusando aqui o Lukács. O universal e o particular não se apresentam individualizados, mas nem tampouco o singular pode se apresentar individualizado ou singularizado sem suas determinações particulares e universais. Enfim. Não tem recreio não, né? Então tá. Tem água aí, tem água aí. Não, tudo bem. Então, aí eu falo que o Lukács não se estende sobre essa questão e eu pretendo me estender sobre isso. Essa é a minha área, foi a minha área, agora eu estou lidando com outras coisas, mas essa foi a minha área de... Eu achei que eu resolvi essas questões para mim, independente de ter resolvido para outra, eu resolvi para mim, então eu não estou mais trabalhando diretamente com isso, mas, enfim. A explicitação de tal crítica resultou, essa explicitação da crítica que se faz à posição neopositivista, a defesa que o neopositivismo faz da faxina metafísica no discurso científico, a explicitação de tal crítica resultou cristalina do debate entre positivistas lógicos, neopositivistas e pós-positivistas. Isso aqui agora é mais ou menos meu. Não, é meu, na verdade. Desse confronto entre positivistas lógicos e pós-positivistas nesse debate são, assim, Popper, Kuhn, Lakatos, entre outros, tá certo? Mas os mais conhecidos são Popper, Kuhn e Lakatos. Desse confronto decantou a concepção ora-hegemônica, que, vale enfatizar, sublinha categoricamente que a ninguém é dado escapar da ontologia. Noções ontológicas sobre a natureza, e aí não está falando agora em nenhum marxista imundo, o Lukács, nada disso, sabe? É um debate no interior da filosofia da ciência ortodoxa, tá certo? Não tem nada a ver com Marx, com transformação, com emancipação, zero. Noções ontológicas sobre a natureza, o ser humano, a sociedade, o bem, o mal, o útil, o nocivo, o certo, o errado, etc., a verdade, a ciência, a razão e assim por diante, somos agora informados, é coisa que entretemos com o mesmo automatismo e, no mais das vezes, com a mesma inconsciência do piscar de olhos. Tal desfecho do debate poderia ser animador para os teóricos da tradição marxista, que, em sintonia com as posições marxianas, tampouco demonizam a ideologia como atitude exclusiva do outro, das outras tradições teórico-políticas. Tem um autor marxista, o Terry Eagleton, ele fala assim, para as posições positivistas, etc., a ideologia é como um hálito, só o outro é que tem. Enfim. Então, é legal. Enfim, então, claro que
E no Marx não existe isso. Tem aqui, ó. Ah, eu tenho aqui, pô. Bom, agora foi. Ele já está aberto. Enfim. Mas dá um pouco. E água. É uma espécie de recreio isso, talvez. Aqui o bolo está circulando já. Aquele polvilho ali que eu gosto. Mas está posado. Bom, enfim. Posso então? Vai, Cristiano. Então, ou seja, esse foi um resultado surpreendente, nem tanto, no debate no interior da filosofia da ciência, e seria de esperar que, como os marxistas de modo geral nunca nutriram a ideia de que só quem tem mau hálito é o outro, seria o caso do Marx ser redimido. Mas não foi isso que aconteceu, etc. Todavia, assim, a referida virada, então houve aqui uma virada nesse debate. A referida virada do anti-ontologismo prescrito pela tradição positivista, a admissão de que não há pensamento sem fundamento ontológico dos pós-positivistas, nada teve de ontológica, pois se tratou de uma virada ontológica apenas nominal. E aí eu vou tentar explicar isso. A tradição positivista refutava verbalmente toda a ontologia para, na prática, afirmar a sua própria. É como a escola sem partido. A escola não pode ter partido, mas o partido, na verdade, é o meu partido. Certo? É basicamente a mesma ideia. Não que eles tenham se inspirado nas coisas complexas, é meio intuitivo. Então, a tradição era uma refutação meramente verbal. A negação positiva é o termo adequado para caracterizar o artifício. Na verdade, a sua concepção de ciência, de teoria científica, pressupõe veladamente uma ontologia. De fato, se teoria, aí vou tentar explicar, se teoria é construto do sujeito cientista, a partir de regularidades empíricas observáveis pelos sujeitos cientistas, segue-se que a conexão entre os fenômenos, como eu havia explicado, é atribuição do sujeito que observa. E, portanto, que os fenômenos não têm relação intrínseca entre si. Em consequência, subjacente a essa concepção de teoria e de ciência está a noção ontológica de um mundo de fenômenos atômicos, mundo achatado nas nossas percepções. Certo? Então, nós que percebemos, nós é que observamos a concomitância dos eventos, e nós formulamos essa concomitância em termos de lei, mas, na verdade, isso significa que a ontologia que eu estou pressupondo é que não há nenhuma relação intrínseca entre os fenômenos. Se não há relação intrínseca entre os fenômenos, o mundo aqui concebido é um mundo de coisas atômicas, desconectadas. Quem põe as conexões somos nós. E se pomos as conexões de maneira eficaz, essas conexões são plausíveis na prática, porque elas existem. Então, uma teoria assim construída é confirmada, é corroborada na prática dos sujeitos, muito embora parta de uma noção ontológica absurda. Não é? Tudo bem? Então, a tradição positivista, portanto, sob a forma de uma negação positiva da ontologia, pressupõe uma ontologia plana, achata o mundo, só o que existe são os fenômenos, não existem estruturas, nada para além. Se existe alguma coisa para além do fenomênico, não podemos saber, então nós temos que nos ater ao fenomênico. E portanto, teoria e ciência e teoria nessa concepção não funcionam num vácuo, num vazio ontológico, nem poderiam. Os críticos pós-positivistas, quanto tempo que eu já falei? Os críticos pós-positivistas, neopragmatismo, pós-modernismo, pós-estruturalismo, para falar de alguns, quanto? 50 minutos. Já? Caramba.
Enfim, então, os críticos pós-positivistas procedem com maior sutileza. Negam a ontologia indiretamente, afirmam-na para negá-la, praticam uma negação negativa da ontologia. As concepções sob o influxo do positivismo sustentavam que só era possível afirmar aquilo que só era possível afirmar aquilo que se restringia ao mundo da experiência sensível e, por essa razão, denegavam, entre aspas, positivamente a possibilidade de qualquer cogitação ontológica, tradição positivista. Por definição, não remissível às sensações originais. As correntes hoje hegemônicas, por sua vez, refutam justamente tal possibilidade, pois sustentam que o mundo é sempre aquilo construído de acordo com jogos de linguagem, esquemas conceituais, paradigmas, etc., espacial e temporalmente situados. Segue-se daí que pensar é construir castelos ontológicos no espaço etéreo da mente, da linguagem, do discurso, do paradigma, da cultura. Então, aqui, na tradição pós-positivista, a gente está no evasivo universo do relativismo ontológico. Nele, todas as ontologias são admitidamente construtos, necessários da condição humana, da praxis humana. Porém, na qualidade de construtos, são incomensuráveis, pois um mundo que poderia servir de método para o cotejamento de ontologias em disputa também é sempre um construto. Sob a capa, portanto, de uma afirmação da ontologia, de uma aceitação, digamos, quase promíscua, tem-se aqui, na verdade, uma negação negativa da ontologia. Eu afirmo que a ontologia, todo discurso, todo proferimento tem um fundamento ontológico, mas como as ontologias são construtos, são consensos locais, geográficos, situados geograficamente, historicamente, etc. Então, na verdade, é impossível, quer dizer, você tem aí a afirmação da ontologia, mas, ao mesmo tempo, a impossibilidade de discussão de uma posição ontológica refutar a outra, ou seja, há aqui uma defesa de uma incomensurabilidade das várias teorias ou tradições científicas, em qualquer disciplina. As ontologias são presença, portanto, compulsória, mas sempre uma presença negativa, uma vez que jamais podemos saber se cada uma delas é imagem, representação, reprodução mental mais ou menos adequada do mundo. A ontologia, sob essa ótica, consiste em uma espécie de esquema mental que usamos em nossa vida, mas do qual, em geral, não nos damos conta, o que sucede apenas quando nos defrontamos com esquemas mentais em tudo distintos dos nossos. Eu ainda tenho muita coisa para falar aqui, eu estou meio preocupado com as pessoas. Bom, enfim. É essencial notar que esse paralisa, porque aqui você tem um ceticismo paralisante. Não é possível, todo o discurso, toda a ciência está fundada numa ontologia, as ontologias são consensos locais, situados historicamente, etc., etc., e, portanto, são incomensuráveis. Se são incomensuráveis, a ciência jamais pode falar de algum tipo de... A ciência nunca apanha a objetividade do mundo, não o mundo completamente, não o conhecimento completo do mundo que, naturalmente, a Deus pertence, mas nenhum tipo de objetividade está aqui, pode ser afirmado sob essa perspectiva. Se trata de um relativismo ontológico absoluto e, portanto, paralisante. Envolve um ceticismo, né, total. É essencial notar que esse paralisante ceticismo pós-positivista implica a admissão de que a ciência... E aí, se você tem... vou resumir isso aqui. Se você tem a ideia de que toda a ciência, na concepção pós-positivista, ela está fundada numa ontologia e ela não pode apanhar a objetividade, as relações a objetividade da realidade do mundo, então deduz-se, infere-se ou segue-se dessa concepção que a ciência, de acordo com as posições
pós-positivista, estruturalismo, pós-moderno, etc., a ciência funciona como ela funcionaria sob a ótica do positivismo lógico, ou seja, a ciência nada mais faz do que apanhar regularidades empíricas e formular teorias que expressam essas regularidades, que retornam na prática e informam, e tornam essa prática mais eficaz. De toda maneira, claro, agora, essas teorias, de acordo com essa posição teórica, as teorias assim estruturadas têm uma fundamentação ontológica, mas isso não significa dizer que essas teorias são uma tradição teórica, uma mesma disciplina, uma tradição teórica em disputa com a outra. Se pode dizer que uma captura de maneira mais adequada a realidade do mundo, ou seja, do ponto de vista de uma concepção de como funciona a ciência, não há nenhuma diferença entre a tradição positivista e a pós-positivista, certo? A única diferença é que agora a ciência, qualquer ciência de qualquer domínio, não pode pretextar neutralidade axiológica, pois o empírico do qual parte é o empírico traçado pela ontologia em que ela está fundamentada. Ou seja, se para essa concepção toda a teoria científica de qualquer área está fundada numa ontologia, se você tem numa determinada ciência várias tradições, cada tradição está fundada numa ontologia. E são essa ontologia, ou seja, essas concepções gerais acerca do mundo, que informam o perímetro empírico no interior do qual a teoria tem validade, certo? Então, o empírico é privado, é assunto privado. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, o empírico é determinado pelas ontologias. Portanto, você não pode comparar as ontologias, mas é importante a diferença aqui, porque se o empírico é determinado pela ontologia, isso significa que a ciência não pode mais, porque a ontologia significa uma concepção de como, não é uma concepção verdadeira nem objetiva, porque isso está fora de questão, mas significa uma concepção de mundo, da sociedade, do ser humano, de verdade, etc. De verdade no sentido interno de cada concepção. Isso significa que uma ontologia pressupõe e põe valores. Então agora, a ciência não pode mais se apresentar como uma ciência, sob essa ótica, não é mais possível a ciência se apresentar como axiologicamente neutra, que não põe nem pressupõe valores, certo? Se você... Bom, e aí vou tentar continuar aqui para não me perder. Não há mais como alegar, no caso dessas concepções, a ciência não pode mais alegar inocência, reduzindo o seu papel à imaculada adjunta assim como Conceição, Imaculada Conceição, como imaculada adjunta da prática imediata. Não é verdade. É uma adjunta da prática imediata, tendo por pressuposto uma determinada visão de como o mundo é e como o mundo deveria ser. Não só como o mundo é, como o mundo deveria ser. Não é isso? Está fazendo sentido isso que eu estou falando? Mais ou menos, mais para menos do que para mais, mas tudo bem. Sim, você quer o termômetro até aqui. Está tudo bem até aí? Sim. Ok. Depois, se ela na saída ela fala mal, você me avisa? Então, mesmo porque numa sociedade avançada como a nossa, em que a ciência é momento incontornável da reprodução social, os sentidos da prática imediata, os valores que determinam e comandam suas finalidades, são o sentido de um mundo figurado com a primordial contribuição da ciência. Então, a ciência, aqui nessa sociedade, é fator absolutamente essencial para a sua reprodução. Então, as ciências sociais que aqui operam em conformidade com o existente, com as relações sociais existentes, elas não podem pretextar neutralidade axiológica. Ainda que de maneira supostamente inocente, elas são ciências de reprodução do existente. Sim.
Não, ela é Gabriela Inocente. Não entendi. Você falou inocente na Eu frase. sei. E o sobrenome dela é inocente. A gente foi Gente. citar. É só isso. É só o sobrenome. Não pode pretextar inocência mais. Então, a suposta interdição à ontologia, portanto, por positivistas e pós-positivistas, resolve-se, por conseguinte, na concepção segundo a qual o conhecimento objetivo é impossível, que a ciência, em lugar de buscar a verdade das coisas, de procurar entender como as coisas são em si mesmas, ou seja, uma orientação ontológica, restringe-se a capturar e generalizar regularidades empíricas. Bom, regularidades empíricas de uma sociedade que sempre se reproduz da mesma maneira, que supostamente não tem nenhuma transcendência, assim, não aponta para além de si mesma, que é essa sociedade que a gente vive. Concepção essa que constrange a ciência a se limitar ao fenômeno ao imediatamente dado. Como observa Fesch, o Lukács, não Fesch, mas como ele observa na sua crítica ao neopositivismo, diz ele, vou citar, vou reproduzir a fala dele. Porque se a ciência não se orienta para o conhecimento mais adequado possível da realidade existente em si, se ela não se esforça para descobrir com seus métodos cada vez mais aperfeiçoados essas novas verdades, que necessariamente são fundadas também em termos ontológicos e que aprofundam, multiplicam os conhecimentos ontológicos, então a sua atividade da ciência se reduz, em última análise, a sustentar a praxe no sentido imediato. Eu não sei se vocês... É uma coisa que eu fiz e eu gosto muito, vou ser meio presunçoso para repetir. Aqui ele está dizendo o seguinte, essa forma de cientificidade, a ciência quando opera assim, ela opera como um super-homem, não é? É uma ciência positiva, assim como o super-homem que não vai às causas, não procura a verdade do crime, não procura com todos os seus superpoderes, tirando aquela criptonita ocasional, o super-homem não vai às causas, à raiz dos episódios de crime e tal, etc., que ele, com grande poder enfim, tenta resolver, ou seja, um herói positivo. A ciência, essa ciência que opera só no sentido da praxe imediata, é uma ciência também positiva como o super-homem. Eu acho que é uma imagem, eu gosto dessa imagem, ainda que eu que tenho... O que tem? Assim, mas aí é mulher, não é? Mulher, é assim? Ela é assim com o super-homem, essa aqui, tá bom. Mas é uma heroína positiva. Ok. Enfim. Enfim. Essa posição filosófica que preconiza a admissão absoluta e a crítica da prática. Então aqui o que se tem é o seguinte, essa posição se resolve na seguinte maneira, na seguinte atitude em relação à ciência. A admissão absoluta e a crítica da praxe como critério da teoria. Então, aqui a praxe imediata passa a ser critério da teoria. É claro que a praxe é o critério da teoria, mas se você mutila a historicidade do objeto, no caso da sociedade, a praxis agora fica reduzida à praxis que reproduz no imediato, o existente. Então você não pode mais defender, sem qualificação, que a prática é o critério da teoria. A prática é o critério da teoria se você incorpora no objeto, no caso da sociedade, a sua historicidade, não só a prática imediata, e portanto a prática que reproduz infinitamente o existente, certo? Então essa é a defesa, a crítica que o Lukács está fazendo. Se essas são tendências objetivas da vida social sobre o capital, e se, portanto, elas são geradas e requeridas para a reprodução dessas relações, é condição fundamental e indispensável, ainda que não suficiente, submeter à crítica tal estreitamento da praxis, da prática como critério da teoria. Crítica que, como se depreende do que foi exposto, só pode ser uma crítica ontológica. Crítica dessa, ou seja, o que está sendo dito é o seguinte, essa sociedade tem estruturas
são estruturas sociais objetivas, relações sociais objetivas, e essas relações e estruturas são produzidas e reproduzidas a todo mundo, continuamente por nossa prática, certo? Por mais que a gente tenha uma consciência crítica e tenha um certo distanciamento, uma certa repulsa por essas estruturas, nós temos que, de alguma forma, sob o perigo de perecer, nós temos que, em nossa prática, reproduzir essas estruturas, essas relações. Então, é lógico que não é possível você ter essas estruturas e relações reproduzidas pelas práticas dos sujeitos, sem que os sujeitos tenham uma ontologia, concepções, uma figuração de mundo compatível com essas estruturas, porque não você teria as estruturas existindo e funcionando de determinada maneira e as pessoas pensando de uma maneira completamente distinta e, portanto, seriam incapazes de reproduzir essas estruturas, certo? Então, o que está sendo dito aqui é isso. Há uma conexão, uma determinação reflexiva entre estruturas e relações sociais objetivas e as práticas que as reproduzem, e as ideias e as figurações ontológicas que informam essas práticas. Tudo bem? Enfim. Então, o que está sendo dito é que, obviamente, a crítica a essas concepções tem que ser uma crítica ontológica, tem que ser uma crítica a essas figurações, mas não pode ser uma crítica que se atenha, que se restrinja às ideias. Não pode ser só uma crítica às concepções, às ontologias geradas e requeridas por essas formas sociais. Por quê? Se essas relações e estruturas sociais subsistem, as ideias que elas geram e requerem também subsistem. Então, quando você faz uma crítica ontológica, imediatamente, a crítica ontológica às concepções, ou a ontologia, essa do existente, ao mesmo tempo você faz essa crítica te desloca da teoria para a prática. Se essas estruturas são estruturas que geram e requerem ideias, enfim, que deshistoricizam a realidade, que tornam o sujeito como um reprodutor infinito do existente, obviamente, enquanto essas estruturas não forem alteradas, elas gerarão e irão requerer essas ideias. Portanto, a crítica das ideias tem que se converter numa crítica às estruturas. Portanto, há uma conexão aqui, do ponto de vista de uma crítica ontológica, aí no caso marxiano, entre teoria e prática. Não sei se é fácil entender. Na verdade, vou talvez pulando aqui, na verdade, como foi visto, se os debates na filosofia da ciência permitem a conclusão tardia, é bem verdade, de que a negação da ontologia, positiva ou negativa, não cancela o fato de que todo proferimento, científico ou não, é ontologicamente fundado, infere-se de imediato que qualquer crítica efetiva tem de se dirigir à ontologia que funda a posição criticada. Por conseguinte, é praticamente um truísmo afirmar que crítica efetiva é crítica ontológica, que é o chavão que eu tenho usado para, enfim, me enjoa um pouco, mas crítica é crítica ontológica. Claro está, se você pertence a uma tradição teórica, qualquer tradição teórica, em qualquer disciplina, ela se desenvolve, né? As disciplinas se desenvolvem por discussões internas, que eventualmente são críticas. Um autor de um mesmo campo critica um outro do mesmo campo, e com isso a teoria vai se aperfeiçoando, vai alargando o seu âmbito de abrangência, mas essas são críticas internas, não são críticas de fato, são críticas no interior da dinâmica da própria teoria. Você furou aqui também? Furou. Eu implico um pouco com isso, mas tudo bem.
Os valores fazem a mesma coisa. É de família, mas é genético. É genético, não é nem cultural, é genético. Enfim, vai lá. Em classe de espanhol, em classe de castelhano. Então, por conseguinte, é praticamente um truísmo afirmar que crítica efetiva é crítica ontológica. É crítica que reconhece a objetividade social e, em consequência, a plausibilidade empírica da concepção sob exame e sob crítica, mas que tem como fundamento agora explícito, a crítica tem um fundamento agora explícito, de uma outra ontologia, que não só é capaz de demonstrar a falsidade e a superficialidade da ontologia criticada, e mais do que isso, mostrar que tais noções superficiais ou falsas são produzidas e necessitadas pelas relações sociais em meio às quais emergem. Ou seja, a crítica sempre tem que dar conta da objetividade social das ideias criticadas. Não é? Em um slogan neopragmático, eu diria assim, as crenças são crenças... desculpa, eu me perdi aqui. As crenças são verdadeiras das práticas das quais são crenças, certo? Oi? As crenças são verdadeiras das práticas das quais são crenças. É um slogan neopragmático, assim, enfim, e se um neopragmático reconhece isso, segue-se imediatamente que a crítica efetiva, ontológica, portanto, é necessária, mas não é suficiente, pois, subsistindo, foi o que eu tentei explicar, subsistindo as práticas e as estruturas que elas reproduzem, subsistem as respectivas crenças. Então, se as crenças são verdadeiras das práticas das quais são crenças, você só pode mudar as crenças se você muda as estruturas das quais as práticas são crenças. Enfim, horrível isso, mas deu para entender mais ou menos, deu para entender. Enfim. Aí na segunda parte, eu tento, isso aqui foi uma parte minha, então eu tento elaborar um pouco sobre, basicamente, a questão, para o Lukács, a questão do sujeito e como o ser social se distingue do orgânico e do inorgânico. É importante porque, nesse caso, o sujeito tem um papel e o papel não é só reproduzir o existente. Então eu vou tentar explorar isso agora e aí eu fecho. Você tem que ter um pouco de paciência, falta um pouquinho. A necessidade. Então na segunda parte eu trato assim, a necessidade de elaboração sistemática de uma ontologia crítica marxista, tarefa a qual o Lukács se dedicou seus últimos anos de vida, parece estar assim mais do que justificada. A teoria social de Marx consiste em uma crítica ontológica que é fundamental desenvolver e difundir nesses tempos em que as ontologias conservadoras e reacionárias ousam vir à luz do dia e parecem reinar livres de críticas ontológicas socialmente efetivas. Hoje eu estava lendo em algum lugar, como é que fala? Como é que chama? Endireita Brasil? Endireita Brasil? Ou seja, isso era uma coisa envergonhante. Dias atrás, ninguém poderia sentir em casa, no banheiro, que é um lugar bem privado, o nome já diz, mas ninguém. Então essa é uma coisa incrível, não é pouca coisa você ter esse tipo de explicitação de ontologias conservadoras e hiperreacionárias. Perry Anderson e o Gigel constataram esse fenômeno, ou seja, a falta de contraponto, a falta de crítica a essas concepções relativistas. Constataram esse fenômeno ao se referirem ao incontestável domínio das ideias neoliberais. Neoliberal é uma coisa que todo mundo usa, então eu vou usar também, eu fico meio estranho, mas enfim. Ao se referirem ao incontestável domínio das ideias neoliberais na atualidade, caracterizadas por eles, respectivamente, de sistemas de crenças e coordenadas ideológicas. Anderson ressalta a necessidade e a urgência em se recriar ou reconstruir
o sistema de crenças do marxismo. Crença não no sentido de... Crença no sentido daquilo em que a gente crê, não nada de religioso aqui na história, tá? Amém. Então, Anderson ressalta a necessidade e a urgência em se recriar ou reconstruir o sistema de crenças do marxismo, que por décadas pôde rivalizar com as ontologias próprias da vida sob o capital. Zizek, de maneira semelhante, parece indicar que as práticas transformadoras ou emancipadoras dependem da recriação de coordenadas ideológicas capazes de enfrentar o predomínio asfixiante das coordenadas do neoliberalismo. Tudo bem? Qual é? De onde é O texto? Eu tenho, não sei o título agora, mas eu posso te passar. Eu estou vendendo esses textos que eu vou... Não, mas esse aí vai ser publicado, vai estar lá. Não, eu tenho a referência, mas eu tenho o texto, inclusive. Enfim, infelizmente, os autores não só não conhecem a ontologia de Lukács, mas sequer se dão conta que suas propostas, no fundo, sustentam a necessidade de submeter as concepções liberais ou neoliberais a uma crítica ontológica, de não usa esse nome, mas se você fala, eu preciso de um sistema de crenças marxista para confrontar o sistema de crenças neoliberal, eu estou falando de ontologias. Se eu estou falando disso, eu estou dizendo que eu preciso de coordenadas ideológicas, quer dizer, que defendem a transformação social, para que elas se oponham às coordenadas ideológicas do neoliberalismo, eu estou falando de novo de ontologia, mas ele não menciona a palavra, não menciona a categoria, certo? Eles, Os dois, o Zizek e o Perry Anderson, tá certo? Dito seja de passagem que Perry Anderson, apesar de publicar como editor da New Left Review uma entrevista que fez com Lukács em 1971, pouco antes do Lukács morrer, em que ele, Lukács, faz menção à sua ontologia, Perry Anderson não se preocupa nem ao menos a folhear a obra. Talvez isso se explique por seu preconceito em relação à categoria, que para ele, como demonstra o preconceito que ele tem em relação à categoria, como demonstra a crítica que ele fez ao Edward Thompson, que é um marxista inglês. Então ele, o Perry Anderson, num texto, na crítica ao Perry Anderson, ele contrapõe história e ontologia, como se a ontologia fosse viajar na maionese, entendeu? Going transcendental. a crítica ao Thompson. Oi? Crítica. Ele, Perry Anderson, faz a crítica ao Thompson. Diz que o Thompson, em lugar de trabalhar com história, trabalha com ontologia. Ou seja, o Perry Anderson está contrapondo nessa crítica que ele faz, estabelecendo uma diferença entre história e ontologia. Então, por isso, talvez ele não mude. Mas nós estamos trabalhando, a Cristina também, o Ivan, o João, só, né? Aqui. Também o Natan. A gente trabalha com um autor que se chama Moishe Postone. E ele fez um doutorado na escola de Frankfurt. O nome dele é Moishe Postone. E ele fez um doutorado na escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt era, digamos, o capo, o grande pajé, era o Adorno. E o Adorno tinha horror brigou, ele era presidente do fã-clube Lukács e depois brigou e ficou anti-lukáciano. Então a ontologia para ele era como falar diabo. Tem uma carta que o Tertulian, esse que eu citei, menciona, a carta de uma aluna do grupo lá da escola de Frankfurt, que reclamava o seguinte: se você falasse ontologia, é como se fosse uma contrassenso. Se você falasse ontologia naquele grupo, você ia ser expulso, certo? Como o Postone fez o doutorado na escola de Frankfurt, ele tem o mesmo preconceito. Então é um autor que está oferecendo para nós, né, eu e Paulo só, uma crítica essencial ao que tem vigência como interpretação correta do Marx. Ele faz uma crítica a essas interpretações correntes
hegemônicas, e eu acho que a crítica, nós achamos, né, Cristina, que a crítica é muito importante, essencial, e é uma crítica ontológica que ele faz, mas ele acha que, ao longo do texto, ele reproduz esse preconceito, que se você fala em ontologia, você está sendo ahistórico, tá certo? Se você estivesse fazendo, enfim, metafísica, certo? Então, é um preconceito muito difundido e, portanto, não estranha que o Perry Anderson o repita. Agora, é incrível, né? Ele faz uma entrevista com o Lukács, o cara ficou ruim, depois você corta essa parte aí, com o autor, com o Lukács, antes do sujeito morrer, e o sujeito fala explicitamente da ontologia, que estava fazendo uma ontologia, e desenvolve alguns pontos principais da ontologia, e o sujeito, enfim, faz esse texto que eu mencionei aqui, sobre a necessidade de um outro sistema de crenças, e não é capaz de resgatar, mas enfim. De todo modo, reconhecendo ou não que a reconstrução ou restauração do marxismo envolve uma crítica ontológica, a questão que se coloca é a seguinte: o sistema de crenças ou as coordenadas ideológicas baseadas no pensamento marxiano foram socialmente efetivos por décadas, mas colapsaram pateticamente, promovendo as regressões experimentadas hoje em dia, tá certo? Então, essas coordenadas ideológicas do marxismo, os sistemas de crença, elas foram socialmente efetivas por décadas, inspiraram transformações sociais substantivas e extensas, mas essas transformações colapsaram de maneira patética. E esse colapso, a meu ver, né, promove ou estimula, abre espaço, né, cria espaço para essas regressões que nós experimentamos hoje em dia. Tal fracasso histórico não implica submeter aquele sistema de crenças ou coordenadas ideológicas da crítica marxiana, que existe como interpretação corrente do pensamento de Marx. Não seria o caso, esses fracassos não implicam a necessidade de uma crítica a essas ideias que são tomadas como ideias próprias do Marx, enfim. Se a resposta for positiva, então duas críticas ontológicas são imprescindíveis. A primeira, uma crítica à interpretação hegemônica do pensamento de Marx na tradição marxista. Essa é uma crítica ontológica que esse autor faz sem saber. Filo porque quilo, que foi uma frase do Jânio, né? Filo porque quilo. Enfim, se a resposta, então, é positiva, a primeira crítica é essa, uma crítica ontológica no interior da tradição marxista, certo? E somente a partir daí será possível submeter à crítica ontológica o pensamento conservador que hoje vigora como figuração exclusiva do mundo social. Hoje nós temos uma figuração exclusiva do mundo social, né? E essa figuração promovida pelo neoliberalismo, etc. Na minha opinião, isso depois você corta na gravação, a culpa é da esquerda, não é da direita. A direita faz o que tem que fazer. A culpa é da esquerda, né? Tarefa para a qual, dispensa dizer, a ontologia do Lukács oferece um referencial indispensável em termos de crítica ontológica. Para reafirmar a importância da ontologia na atualidade, pretendo destacar somente alguns aspectos da obra que tenho como essenciais. Antes de tudo, eu acho que eu posso parar ou não? Enfim, antes de tudo, é preciso ter presente que a ontologia parte do truísmo, de que a realidade existe. Então, aqui é só o primeiro ponto de partida é: no ato de conhecimento, no conhecer, a prioridade é do objeto. Não é o sujeito que conhece, mas a prioridade é do objeto, tá certo? Então, o Lukács parte do truísmo de que a realidade existe independentemente da existência de uma consciência que busca conhecer. Para as esferas, esse tipo de posição, para as esferas do inorgânico e do orgânico, é tranquilo de ser afirmada,
pois o Sol existia antes de existirem seres humanos e também os dinossauros. Então é fácil você compreender que essa realidade do inorgânico e do orgânico, ela existe independentemente da tarefa do conhecimento. Quando chega na sociedade é complicado, complica, fica um pouco mais difícil porque o conhecimento é parte da sociedade, não existe sociedade sem conhecimento. Então como é que você pode falar que a sociedade, enquanto objeto do conhecimento, é independente do conhecimento? Certo, João? É complexo, mas não é tão complexo assim. Por quê? A sociedade é produzida e reproduzida por práticas que são informadas por as mais distintas e contraditórias ideias sobre o que a realidade é. Então, enquanto objeto, a realidade tem uma independência em relação às nossas concepções sobre o que ela seja ou deixa de ser. Certo? É importante essa afirmação da independência do objeto, ou seja, a prioridade do objeto. Por quê? Porque a crítica, se eu garanto que o objeto é independente, a crítica vou colocar de uma outra maneira, sempre que nós apanhamos o mundo, sempre que nós apanhamos cognitivamente qualquer objeto, né, nós apanhamos por intermédio ou com a mediação de nossa cultura, de nossa linguagem, de nossos conhecimentos, etc. Então, o mundo nunca é apanhado sem a mediação de algum tipo de conhecimento, de algum tipo de cultura. Portanto, nunca temos na aferição, se o meu conhecimento que eu estou postulando sobre um determinado objeto é correto ou não, adequado ou não, captura aquilo que é objetivo no objeto ou não, não pode ser, essa aferição não pode ser, eu pego então o meu conhecimento e comparo com o mundo, porque nunca a gente tem um mundo, certo? Então, a independência do objeto garantida, a independência do objeto é que torna possível a crítica. Porque o objeto, o que foi? Porque o objeto é independente das descrições. Portanto, não posso botar, não existe mais esse tipo de balança, né? Mas eu posso, vocês sabem que existia uma balança que tinha os dois pratos assim. Eu não posso colocar num lado da balança o mundo e do outro lado o nosso conhecimento sobre o mundo. Na verdade, o que você vai colocar, a resolução ou a discussão sobre a objetividade ou não do conhecimento, da descrição, da figuração, da descrição do objeto, é um problema humano, só pode ser resolvido humanamente. As descrições são descrições distintas, mas como o objeto é independente, é possível uma descrição criticar a outra e vice-versa, tendo o mundo como referente, mas não referente independente de qualquer cultura. O referente é sempre mediado por uma cultura. É chato falar isso, mas posso dar um exemplo. Vou ter que dar um exemplo agora, né? Prometi. Eu daria um exemplo, que é um exemplo que eu acho bárbaro, do Marx, mas aí se as pessoas não conhecem, mas tudo bem, eu tento replicar. No capítulo 4, certo, Paulo? Ele tá discutindo as concepções correntes de como o dinheiro cresce numa economia como a nossa, uma economia capitalista. Qual é? Bom, vende mais barato, compra barato, vende caro, etc. Enfim, essas são as noções de como que explicam o crescimento do dinheiro. Tudo bem? Então, aí tem várias formas de entender esse processo de crescimento do dinheiro. Se a gente começa um tipo de circulação, começa com dinheiro, o dinheiro compra alguma coisa e o dinheiro 100 compra alguma coisa por 100 e vende por 120, ou então compra por 80 e vende por 100. Enfim, aí há um crescimento do dinheiro. Tem várias explicações. O Marx examina cada uma delas e mostra que todas elas são infundadas. Não conseguem capturar o fenômeno. E aí ele vai
oferece a sua explicação, né? O dinheiro só pode crescer se tem uma mercadoria que eu compro, que põe mais valor do que ela vale, do que ela é comprada. Então é a única mercadoria através da... Ela é comprada pelo seu valor, mas ela põe mais valor. Ou seja, bom, enfim, essa é chato, porque as pessoas não estão entendendo. O seu plano eu sei. Gabriel. Então dá para entender isso? Não. A gente está lendo. Hã? A gente está lendo. Oi? Ah, vocês estão lendo o Capital? É? Gente, na arquitetura aqui. Não, então. Então essa é. Tem alguma outra. Um outro exemplo que eu não estou conseguindo mais me lembrar, Paulo? Não que me ocorra. Hã? Não que me ocorra. Enfim, então você tem que pegar a concepção do outro e mostrar que a concepção do outro é infundada. Ainda que tenha circulação social, essas ideias mágicas sobre o dinheiro têm circulação social. Então o que ele mostra? Elas são objetivas, são plausíveis empiricamente, porque se eu coloco X no banco e tem na poupança e depois eu recolho X mais uma merreca, corta o merreca, por favor. Isso é uma ideia mágica de como o dinheiro cresce, mas o dinheiro não cresce assim, o valor não cresce assim. Então essa é a crítica que ele faz. Portanto, ao contrário das concepções que eu vinha explicando antes, pós-positivistas, não é verdade que as ontologias que fundam concepções distintas sobre o mesmo objeto não podem ser cotejadas e comparadas. Esse cotejamento é humano. Nós, humanos, que temos que resolver essas diferenças. E essas diferenças só podem ser resolvidas com referência, com muita referência, apontando, dependendo do zero. Deveríamos é metacrítica, é uma fala com uma metacrítica, uma metalinguagem. Não, enfim. Foi? Sobre o exemplo, no capítulo de trabalho, o Lukács faz uma crítica ontológica à concepção do Hegel e do Hartmann a respeito do instrumento de trabalho e do próprio trabalho. Vários parágrafos ele faz exatamente esse exercício, mas enfim. Esse mesmo tipo de exercício. Ele toma a figuração de mundo do Hegel e do Hartmann e demonstra logicamente que ela não se sustenta. Não se sustenta. Então, uma coisa brilhante ali. Pois é, então aí, enfim. Então essa é a forma como você pode defender contra o pós-positivismo, que é possível fazer a crítica, mas a crítica não envolve, evidentemente, a comparação do conhecimento com a objetividade, porque a objetividade é sempre mediada por algum tipo de conhecimento. É justamente a independência do objeto, voltando, né? É justamente a independência do objeto das coisas em relação ao processo de conhecimento que assegura, através da crítica permanente, a objetividade do processo de conhecimento da realidade. Tem um autor que fala o seguinte: o caráter histórico, social e, portanto, falível do nosso conhecimento que permite que ele cresça, que o conhecimento se desenvolva. Se o nosso conhecimento não fosse histórico, portanto, social e, portanto, falível, não poderia haver crítica e, portanto, não poderia haver, o conhecimento não se desenvolveria. Então, é a falibilidade do nosso conhecimento, a sua natureza histórica e social, que permite que, nesse processo, o conhecimento alcance, apreenda um campo cada vez mais amplo da objetividade do mundo social e natural. Aqui tem uma coisa muito interessante, uma citação do Lukács muito interessante. Ele formula esse problema da seguinte maneira: é uma citação bárbara. Ele fala assim: não se trata que a história a citação do pensamento vivido, que é um texto, uma entrevista dele. Não se trata que a história se desdobra dentro do sistema de categorias, é como se eu tivesse um sistema de categorias e a história seria um desdobramento desse sistema de categorias posto a priori. Fala, não.
mas sim que a história consiste nas transformações dos sistemas de categorias, sistemas categoriais. A história nada mais é do que a transformação de um sistema categorial. Por exemplo, do inorgânico para o orgânico, no caso da sociedade capitalista. Você tem você tem, por exemplo, você tem dinheiro, você tem troca, você tem que mais? Valor, você tem preço em sociedades pré-capitalistas. Mas essas categorias nessa sociedade têm um arranjo, é um sistema categorial próprio. No capitalismo, qual é a transformação que ocorre dessas sociedades pré-capitalistas para a sociedade capitalista? É uma transformação do sistema categorial. Agora, o central é o valor, que lá era o preço, que lá se tinha algum tipo de arquitetônica, para usar uma expressão cara para vocês, e agora tem uma outra estrutura categorial. Enfim. Estou cansado. Vocês estão cansados? Enfim. Não? Os incansáveis. A regência do objeto, portanto, se agrega também à concepção antignoseológica de que as categorias são formas de ser e determinações da existência, e que elas expressam a complexidade da realidade estruturada, diferenciada, consistindo de complexos heterogêneos em relação recíproca. A diferenciação mais relevante para a elaboração de uma ontologia do ser social, propósito de Lukács, consiste em pôr as três esferas em conexão: inorgânico, orgânico e social, né? Os três tipos de ser: o ser inorgânico, o ser orgânico e o ser social, e basicamente para tratar da especificidade do ser social em relação ao inorgânico e ao orgânico. Isso é importante porque eu vou resumir aqui, porque senão, então, por que é importante isso, essa diferenciação? No ser inorgânico, você tem um tipo de movimento que é pura causalidade. Tem um autor, biólogo, que chama esse movimento de telemático. Exemplo você tem uma esfera no topo de alguma coisa, e ela se algum movimento externo de barra nela, ela vai cair e vai acabar estacionária num vale, digamos, certo? Não tem nenhum finalismo nesse processo causal. Ele denomina isso de telemático. No caso do orgânico, então aqui você tem uma historicidade. No interior do inorgânico você tem uma historicidade que você pode chamar uma historicidade que envolve a permanente complexificação, mas sem nenhum finalismo, sem nenhum movimento teleológico no interior dessa historicidade. Se você pensar no Big Bang, etc., enfim, esse seria um exemplo, ilustra essa noção de historicidade. No caso do ser orgânico, está dizendo o autor, esse biólogo, se chama Ernst Mayr, diz assim, bom, o movimento no interior do ser orgânico, ele pode ser denominado teleonômico. É um movimento regido por uma lei, por uma programação interna à constituição genética dos próprios seres, dos próprios singulares. Então você tem aqui um movimento que tem um fim, tem um sentido, mas não tem finalidade. Se trata de uma regulação genética, biológica do próprio organismo. Parece finalístico, mas não é finalístico. E por último, a gente chama isso de Ernst Mayr denomina esse movimento específico como teleonômico, nômico no sentido de legalidade. Tem uma legalidade, tem um sentido, mas não tem finalidade, não é determinado por nenhuma finalidade. Nesse caso do orgânico, você pode defender um tipo de historicidade, uma complexificação dos seres, que é a historicidade essa que é expressa pela teoria do Darwin, pela evolução das espécies, uma historicidade no interior do orgânico.
cada espécie, no interior de cada espécie, nenhuma espécie tem uma historicidade própria. As espécies existem na história, mas não tem história. São sempre existem no tempo, mas não tem história. Baratas não tem história, não tem modificação. As modificações é que a história se expressa, como ele falou aqui, a história se expressa nessas transformações dos sistemas categoriais. Então, uma espécie que se permanece a mesma, ela não tem história, ela existe no tempo, mas não tem história. Qual é a diferença do ser social? Bom, o ser social se caracteriza por se autoproduzir, não é? Então, como como o ser social se autoproduz, por definição, você tem um ser que se transforma, dada a dialética própria do trabalho, da produção. E aí ele para fazer rápido e tentar finalizar, está dizendo ele, o mais importante o ponto fulcral da minha obra é o trabalho, porque é pelo trabalho que eu posso demonstrar um tipo de movimento que não está presente nem no inorgânico nem no orgânico. Que movimento? Movimento próprio do trabalho, que significa pôr uma finalidade no mundo, criar alguma coisa que o mundo por si mesmo não tem, não é capaz de produzir. Ou seja, o trabalho é um agir teleológico finalístico. Isso significa que no trabalho você tem uma unidade de dois movimentos que são antitéticos: causalidade, tá certo? E teleologia, causalidade e finalismo, né? O produto do trabalho é a unidade desses dois movimentos que são antitéticos, não é? Ou seja, causalidade é a necessidade e teleologia é liberdade. Então, esse ser se caracteriza por esse tipo de liberdade, de ter uma liberdade, portanto, ter uma historicidade própria, interna, uma historicidade interna que se expressa, que é expressa pelas várias formações sociais registradas na história. O trabalho, quer dizer, claro que ele está falando que o agir humano não se resume, teleológico, finalístico, não se resume ao trabalho, mas o trabalho seria, a partir do trabalho, é que ele desdobra as outras formas de praxis intencionais ou teleológicas do sujeito, do ser humano. Por que isso é importante? É importante porque se o ser social tem uma historicidade interna, e essa historicidade ela é resultado da praxis finalística humana, a totalidade da sociedade não é finalística, mas as suas modificações, suas transformações internas, sua historicidade interna é resultado das práticas finalísticas. Isso significa que não existe nenhuma formação socioeconômica definitiva. Todas são históricas, inclusive essa que a gente vive. Portanto, daí você pode imediatamente extrair a possibilidade da ação de uma participação, vou colocar de uma outra maneira. Daí se infere imediatamente o papel da subjetividade no ser social, coisa que não está presente nos demais seres. A afirmação da historicidade é, ao mesmo tempo, a afirmação do papel da subjetividade no desenvolvimento do ser social. E aí, a questão, que aí essa é uma coisa que eu tento, uma ideia que eu tento formular, é o seguinte: se o ser social tem uma historicidade interna que se expressa nas várias formações sociais cada vez mais complexas, e essa aqui é certamente até aqui a mais complexa, não é possível defender ou sustentar, como querem pós-modernos, pós-estruturalistas, etc., que a humanidade sempre tem que se relacionar com essa sua história da mesma maneira, ou seja, tem que se relacionar de uma maneira anistórica com a sua história.
Não sei se eu me faço entender. O primeiro troglodita não tinha história. E as várias outras formações que tinham contatos esporádicos entre si, praticamente não tinham história, eram praticamente como organismos sociais. Existiam no tempo, mas não tinham história. A história, ela se manifesta, a nossa história, a história da humanidade, se manifesta nessa convergência de várias formações para uma humanidade propriamente dita. Sendo assim, não é possível imaginar ou defender que a história para a gente, sempre para o ser humano, sempre tem que ser alguma coisa vista como uma fatalidade, sobre a qual a gente, um resultado sobre o qual a gente não pode pensar e sobre o qual a gente não pode influir, um futuro sobre o qual a gente não pode ter nenhum papel. Então a história, essa seria uma concepção da nossa relação com a história, a histórica. Essa é uma defesa histórica da nossa relação com a nossa história, que é absurdo, né? Pelo próprio fato de nós conhecermos a nossa história. Então, o que o Lukács tenta, eu estou resumindo aqui, o que ele tenta defender na ontologia, ao fazer a diferença entre causalidade, teleologia e, portanto, na prática social você tem uma unidade desses movimentos antitéticos e, portanto, o papel do sujeito, porque põe a finalidade, não é isso? E, portanto, a unidade entre necessidade, ou seja, as necessidades do mundo natural social, das estruturas, suas legalidades internas, mais a liberdade, porque a liberdade aqui, no caso, significa o quê? A liberdade significa você transformar causalidades naturais ou até sociais em causalidades postas, ou seja, a serviço da liberdade, não é? Então essa é, a meu ver, o sentido maior da obra, e se resolve numa crítica ontológica, crítica a essas concepções que proíbem o sujeito de pensar na sua história e de tentar cumprir algum papel, eu vou fazer uma citação que é bárbara de novo, mas não é do Lukács, algum papel na construção da sua história. A citação é de um filósofo, ela é citada pelo Lukács, eu já usei num artigo, e é a seguinte, está em espanhol e eu traduzi assim, o futuro não está completamente em nossas mãos, nós não podemos determinar diretamente o futuro, porque o ser social é complexo, são muitos grupos, tem uma diferenciação, uma estruturação, enfim, não é possível você pensar numa finalidade única. Então o futuro não está em nossas mãos, está dizendo a citação, mas tampouco está de todo subtraído de nossa vontade. Então essas concepções que defendem que o sujeito não tem papel na história, consideram que o futuro está subtraído de nossa vontade. Eu termino. Oi? Tem uma notícia falando isso. Quem? O autor sempre falou. Epicuro. Mas não é citação, eu não conheço ele, professor, é uma citação do Lukács. Já usou isso no artigo? Usei com a epígrafe de um artigo, que eu acho bárbaro isso. Então, enfim, foi longo. Quanto tempo eu falei? 3 horas? 3 horas.